Muito bem, vamos lá dando início aqui ao nosso estudo de hoje. O Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, o item número 4, Natureza das Penas e Gozos Futuros. Nós vamos seguir hoje a partir da questão 974. E nós temos aqui, apresentado para nós por Kardec, nós vimos, só lembrando aqui nas questões 972 e 973, falando sobre a influência dos espíritos sobre outros espíritos no plano espiritual, levando influências negativas. Depois, no 973, quais são os maiores sofrimentos que os maus espíritos podem suportar? Nós falamos aqui sobre sofrem com a ideia da condenação eterna. Então esse seria o maior sofrimento, porque é bastante interessante da gente pensar no que consiste exatamente a dor de um espírito no plano espiritual, a dor moral. E aí nós vamos lembrar que dentro da doutrina nós estudamos com bastante frequência, falando sobre aquela expressão do tribunal da consciência. Então, o espírito ele acaba não apenas pensando por si próprio, mas sendo constantemente também estimulado a se lembrar dos equívocos que praticou, e isso se torna para ele uma grande tortura, porque ele fica sempre revivendo em seus pensamentos o mal, o erro que ele praticou. Então esse é o maior sofrimento, e dependendo da forma como ele encara essa nova realidade, ele pode acreditar que isso é eterno. E aí então nós vamos encontrar naquelas descrições que nós vimos de André Luiz, no livro, por exemplo, Ação e Reação, em que nós estudamos sobre aquela colônia, que nós comentamos, e aí então falava daqueles espíritos que estavam ali simplesmente perdidos, como se fossem à deriva naquela realidade de sofrimento, e eventualmente eles eram então resgatados ali quando apresentavam um mínimo de condição, aquele esboço de uma intenção de autotransformação. Então, mas se deixar esses espíritos por si próprios, eles ficarão ali se alimentando mutuamente. Nós vimos isso no próprio nosso lar, lá no começo, quando André Luiz se encontrava naquela região umbralina, em que ele trazia as lembranças daquilo que ele viveu durante a sua encarnação, e ao mesmo tempo ele sofria as acusações daqueles que lá se encontravam e apontavam para ele como ele sendo um suicida. Então a gente vê ali o tormento que é para aquele espírito não conseguir se livrar dos próprios pensamentos e ao mesmo tempo sofrer as tantas acusações que ele acaba recebendo. Na questão 974, Kardec traz aqui apenas uma ideia mais figurada dos textos bíblicos, quando ele coloca: de onde procede a doutrina do fogo eterno? A resposta: imagem, como tantas outras, tomada pela realidade. E aí, obviamente, nós vamos aqui tentar apresentar aqui algumas ideias a respeito da origem dessa imagem de que o inferno é constituído de chamas, de demônios atormentando aqueles que são as vítimas de si mesmos por toda a eternidade. Então nós começamos aqui na Wikipédia, traz para nós aqui uma informação interessante, colocando que é atribuído a Dante Alighieri, em sua obra clássica Divina Comédia, a popularização do conceito de inferno como local de fogo, onde os demônios atormentam as almas condenadas. Essa visão veio a se tornar a ideia popular entre cristãos e não cristãos de como é o inferno. Aqui nós lembramos que... Só um instantinho. Aqui só para complementar o nosso raciocínio, a Divina Comédia ela foi publicada então no século XIV
por Dante Alighieri. E deixa eu ver mais alguma informação aqui interessante para nós. O lançamento dela foi em 1304, entre 1304 e 1321. E esse é o lançamento dele. E eu encontrei aqui algo bastante interessante, um site que para falarmos, né, de pesquisas em textos bíblicos, né, eu acho que vale a gente valorizar o interesse, né, e o conhecimento dos nossos irmãos evangélicos, né, que estudam bastante sobre a Bíblia. E aqui eu encontrei num site chamado jesusvoltará.com.br, né? Então, também traz para nós aqui uma definição interessante a respeito, algumas definições sobre o que as palavras que são utilizadas, né, de uma forma errônea, segundo o texto, traduzidas por inferno. Então nós começamos aqui com a Geena, cheguei até a comentar com vocês sobre ele no encontro passado, e aqui a gente vai fazendo a retificação. Geena, que é uma forma simplificada da impressão Geben e Hirom, ou seja, que é o vale dos filhos de Hinom. Essa palavra se encontra nos evangelhos, como em Mateus, capítulo 5, 22, 29, e nada tem a ver com o inferno de fogo eterno. Era um vale onde no passado se fazia sacrifícios humanos e se queimavam os corpos de pessoas aos ídolos. O profeta Jeremias profetizou que ali seriam lançados os corpos dos desobedientes e que ali ficariam expostos. Nos dias de Jesus, o local continuava a ser depósito de animais e lixo em putrefação, e os moradores sempre ateavam fogo para consumir os restos ali deixados, né? Vocês se lembram que eu falei que era um grande lixão que tinha naquela região. Esse lugar Jesus usou para simbolizar o fim trágico que aguarda os desobedientes. Apenas corpos físicos eram consumidos no Geena. Por isso que havia bichos nos corpos podres, coisa que almas não têm. Nada tem a ver com almas no fogo eterno. O segundo tema, Hades, que vem do grego, né? Utilizada no Novo Testamento juntamente com Seol. Utilizada no Antigo Testamento, significam sepultura, lugar dos mortos, morada dos mortos. Entre outros textos, essa palavra, Hades, encontra-se em Apocalipse. Aqui o inferno, na verdade a sepultura, é o lugar onde estão os mortos, pois ele mesmo, o inferno, ou seja, sepultura, é lançado no lago de fogo onde é destruído, pois a sepultura é o símbolo da morte que Jesus destruiu. Seol, seu equivalente hebraico, também significa sepultura, sendo equivocadamente traduzida por inferno. Em Jó 17:16, declara-se que os mortos ficam no pó, e em Isaías 14, 19 e 11, se declara que o inferno é um lugar onde os bichos comem os cadáveres. Também nada tem a ver com lugar de fogo eterno. Aliás, em Apocalipse, se diz que o próprio diabo somente será lançado no lago de fogo, que se forma quando Jesus volta do juízo final, quando Deus derrama fogo do céu. O próximo, Tânato, que vem exatamente da expressão tanatologia, que nós falamos, daquela especialização da psicologia que trata do luto. Então, Tânato, do grego. Essa palavra ocorre em vários lugares, mas é traduzida em 1 Coríntios como inferno. Na realidade, a falha de tradução foi tão clara que nem os que creem no inferno tradicional mantiveram o erro e corrigiram na Almeida atualizada, que foi uma versão da Bíblia traduzida aqui para o português. Lá diz, onde está, ó morte, o Tânato, a tua vitória que está, ó inferno. Onde está, ó inferno? E aqui Tânato simboliza a morte, o teu aguilhão. E aí depois no verso 54, anterior, diz que a morte, inferno, perde a vitória e o aguilhão porque Jesus nos dá a imortalidade.
também não tem nada a ver com o lugar de fogo onde as pessoas ficam queimando. E aí a última aqui, Tártaro, lugar de trevas. Essa palavra ocorre na Bíblia apenas uma vez, na segunda epístola de Pedro. O próprio texto declara que os anjos foram expulsos da presença de Deus, ou seja, onde está a verdadeira luz, para o exterior, que são as trevas, privados de luz no céu, onde moram, e sem ela, neles uma vez que pecaram. Conforme diz o texto, esse inferno também não tem fogo, somente a escuridão da ausência de Deus. Além do mais, em harmonia com o Apocalipse, eles estão aguardando o juízo final, quando somente então serão lançadas ao lago do fogo, produzido pelo fogo que desce do céu e que os destrói juntamente com os que rejeitaram a salvação de Cristo. Essa palavra, a última, também nada tem a ver com o inferno tradicional. Então eu só trouxe para vocês aqui algumas informações para traduzir, para ilustrar, na verdade, né, aquilo que nós sempre ouvimos, né, porque na verdade nós estudamos muitas vezes, por falta de estudos de textos bíblicos, né, estudos mais detalhados, estudos mais aprofundados, com pesquisas realmente bem elaboradas e não simplesmente baseadas na crença, nós então acabamos fazendo aqui as nossas interpretações pessoais, que acaba sendo, na verdade, né, um grande equívoco. Então, é necessário, para que nós estudemos um texto que traga expressões bíblicas, nós precisamos estudar a Bíblia, né, para aqueles que têm interesse naturalmente. Então, quando se fala aqui sobre essa doutrina do fogo eterno, eu quis trazer para vocês aqui algumas das interpretações que essas palavras que representam esse local para onde vai as almas dos maus, né, as almas dos condenados, e essa imagem de fogo também que foi criada. Porque mostra nos textos bíblicos aqui que nós vimos que nada, pelo menos nos textos originais, segundo o site que nós utilizamos aqui como referência, não traz nenhuma informação direta dizendo que no inferno nós temos ali demônios que vão atormentar as almas, tampouco que nesse inferno existe ali a chama que vai consumir os pecadores por toda a eternidade. Por isso então Kardec pergunta, né, de onde procede a doutrina do fogo eterno? E a resposta, imagem, como tantas outras, tomada pela realidade. Então a gente lembra, mas que imagem seria essa? Essa imagem da condenação, da punição eterna. E aí então, através dessa interpretação, fazem com que essa imagem dessas chamas eternas seja uma realidade que vão consumir os espíritos de uma forma física e não de uma forma moral. E aí Kardec, na questão 974, bom dia professor, bom dia Dalva, bom dia pessoal que chegou. Então Otávio também. Então aqui Kardec na 974A, ele coloca, mas esse temor não pode ter um bom resultado? Então na primeira parte da 974, nós estudamos a origem dessa imagem da doutrina do fogo eterno. Entender exatamente por que ela foi construída. E qual é o objetivo dela, né? Porque de que forma que ela foi construída. Então quando nós falamos aqui da Geena, aquele vale, né, onde eram punidos, onde eram feitos aqueles sacrifícios, e depois se tornou aquele grande lixão daquela região toda, e era utilizado então aquele simbolismo, né, que dizendo, olha, se você pecar, você vai para aquele local. E acabava então tirando do símbolo uma realidade. E essa realidade se perpetua até hoje, principalmente aqui no Ocidente, onde existe uma forte influência da religião cristã, do cristianismo, que utiliza os textos bíblicos e todas as suas imagens, todas as suas figuras que são apresentadas. Mas aí então Kardec, tirada então essa parte de construção dessa imagem, Kardec pergunta se ter essa crença, ou seja, impor esse medo nas pessoas, se isso não traria um bom resultado. Porque a ideia é, se você teme, você não faz. Então o pecador vai deixar de praticar o pecado com medo da condenação eterna, teoricamente. E Kardec pergunta se isso não seria interessante, não teria um bom resultado. A resposta, vede se ela refreia aqueles que a ensinam. Se ensinais coisas que a razão rejeitará mais tarde, produzirei uma impressão que não será durável nem salutar.
Então a gente lembra que ou se traz uma crença cega, ou essa ilusão, essa imagem, começa então a afetar o imaginário das pessoas desde o início, durante a sua infância. Mas a partir do momento em que o indivíduo começa a trabalhar o seu raciocínio, a sua razão, analisar tudo aquilo que é passado a respeito das religiões, das imagens do mundo espiritual, ele começa a analisar de uma forma lógica, ele tem duas tendências: ou ele rejeita parcialmente, ou ele rejeita totalmente. Essa rejeição parcial significa que ele busca o conforto espiritual naquilo que para ele satisfaz os seus interesses, e ele rejeita aquilo que para ele não tem lógica. Imaginar, por exemplo, que você tem ali uma personagem no mundo espiritual que representa o mal absoluto e que você será punido por toda a eternidade, e aí você vive a sua vida cotidiana e pensa: olha, isso para mim não tem efeito. Eu posso até acreditar no mundo espiritual de uma forma A, de uma forma B, mas na verdade pensar dessa forma, com esses milagres, principalmente essas imagens que são muito extravagantes, né? De você imaginar, por exemplo, que o juízo final vai chegar, que os mortos se levantarão. Claro que tudo isso também são símbolos, mas a gente lembra que símbolos para uns, para outros se torna uma realidade, porque isso é tomado ao pé da letra. Então nós veremos os mortos levantando dos túmulos, né? E a gente vê esse raciocínio, que ele é bem interessante, que o próprio Kardec, na sua época, lá na primeira parte do livro O Céu e o Inferno, ele faz aquele raciocínio: como é que os mortos podem ressuscitar? Se você pegar, por exemplo, aqueles que foram cremados, ou aqueles que foram mesmo sepultados, né? E no sepultamento houve ali então, né, houve a putrefação, a carne foi consumida pelos vermes. Como é que você pode juntar tudo aquilo de novo? Então ele coloca um raciocínio assim que na época ele era muito real. A gente lembra que Kardec viveu na época em que o Tribunal do Santo Ofício existia. Embora, né, não de uma forma tão agressiva como foi há séculos anteriores, mas a gente lembra, por exemplo, que os próprios livros da codificação foram inseridos naquele index prohibitório, né, porque era o índice de livros proibidos, e ao mesmo tempo também nós tínhamos só um pouquinho aqui, tá? Nós tínhamos também ali a própria os livros foram perseguidos, os autos que foram realizados. Lembrando que o auto é um cerimonial religioso, né? Se nós temos, por exemplo, o Auto da Compadecida, que é um grande clássico da literatura brasileira, esse nome auto tem um símbolo religioso. E nós tivemos o Auto de Barcelona. Mas em outras regiões onde a igreja tinha ali um domínio mais intenso, um controle maior, a Inquisição continuava ainda perseguindo pessoas. Então a imagem do inferno naquela época era muito mais real para a maioria das pessoas do que para o nosso presente. Hoje você tem aqueles que creem, né, chamando, por exemplo, o diabo de inimigo, que influencia as pessoas, que perseguem as pessoas, que induzem essas pessoas ao mal. Você fala do inferno ainda como sendo uma realidade dessa condenação eterna, né? Então tudo isso é apresentado para nós, mas aí então, como o Espírito responde para Kardec aqui, isso pode ser até interessante se você está num ambiente religioso e aqueles que se fecham em torno dessa imagem. Mas a partir do momento que você começa a trazer um raciocínio um pouco mais apurado, isso tudo começa a ser descartado. E aí então vem a grande dificuldade, porque as religiões trazem de uma forma completa toda a sua base dogmática, a sua base filosófica, e ela só acaba sendo assumida parcialmente. Porque você aceita algumas coisas e você rejeita outras. E aí acaba ficando então aquela formação espiritual incompleta. Porque você não sabe exatamente onde acreditar, em que acreditar. Você tem uma parte que é você bastante concreta e você tem a outra parte que não pode ser aceita. Mas entre esses dois extremos você tem aquele limite em que traz ali uma grande confusão. Você não sabe se aceita, ora você duvida, ora você acredita, e aí então começa a vir aquela mistura toda de lógica com crença, e não uma raciocinada como nós vimos. Bom dia, Simone, bom dia, Elcio.
Vamos lá, pessoal. Seguindo então aqui em frente, Kardec traz um comentário, diz assim para nós. O homem, incapaz de traduzir na sua linguagem a natureza desses sofrimentos, não encontrou para ela comparação mais enérgica que a do fogo, pois este é para ele o tipo do suplício mais cruel e o símbolo da ação mais enérgica. Isso porque a gente lembra, né, que o próprio fogo purificador, durante aquele período da Inquisição, você vê pessoas sendo queimadas em praça pública com toda a sua agonia, com toda a sua aflição, isso foi também transmitido como uma imagem de punição para os espíritos. Então, por falta de comparação mais enérgica, como Kardec comenta, aquele tipo de punição, aquele tipo de sofrimento se tornou a maior referência. É por isso que a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade, e os povos modernos a herdaram dos antigos. É ainda por isso que, na sua linguagem figurada, ele diz: o fogo das paixões, queimar de amor, queimar de ciúmes, etc. Então a gente usa essa coisa de queimar, arder, o fogo, como sendo um símbolo realmente bastante intenso. E no caso de um castigo, talvez esse seja o maior de todos. Recorrendo aqui ao nosso texto com Miramês, ele traz para nós o seguinte artigo: Fogo Eterno. E ele diz assim: a ignorância fez o homem menos instruído crer que poderia pagar suas faltas no fogo espiritual, ao qual se deu o nome que faz tremer a tantos, inferno. Mais tarde, os mais espiritualizados passaram a descobrir que esse inferno existe mesmo, porém que com mais intensidade dentro das criaturas, na condenação da própria consciência. Entretanto, ele é transitório e não eterno. Eterno somente o amor. Nos caminhos que a alma deve percorrer, existe de tudo que se pode imaginar, e muito mais. Interessante, né? Nos caminhos que a alma deve percorrer, existe de tudo que se pode imaginar e muito mais. As narrativas dos lugares infernais que os teólogos descrevem passam a ser céu, se buscarmos a realidade do que verdadeiramente existe nas zonas inferiores. Ou seja, né, ele coloca assim que se nós começarmos a imaginar o que existe de fato nas profundezas dos mundos inferiores, né, se nós podemos usar essa expressão para dramatizar um pouco mais a ideia, a gente vai achar que o fogo acaba sendo o céu, porque existe sofrimento pior do que o próprio fogo. Segundo a visão de alguns teólogos, né, então isso acaba sendo fruto da imaginação de cada um. E a gente lembra, né, que, por exemplo, nós tivemos no passado religiosas e religiosos que foram canonizados e depois beatificados primeiro, né, depois foram canonizados pelo fato de terem tido visões do plano espiritual. E dentre essas visões se encontravam também o inferno. Isso porque você acorda e diz no meio religioso, onde todo mundo é muito sensível a essa influência, a essas imagens, e você diz assim: eu sonhei com o fogo do inferno, eu acordei com o cheiro de enxofre, eu vi os demônios e eu vi as almas. Naquele ambiente onde todo mundo tem essa susceptibilidade de acreditar nas coisas com muita facilidade, de serem sensíveis a esses estímulos, alguém fazer uma declaração como essa acaba sendo quase que uma declaração de verdade. Mas o detalhe é que essa própria pessoa que sonhou exatamente porque nesse meio se fala só nisso. Então você valoriza muito o céu, você valoriza o inferno, fala o tempo todo nas suas orações, nos seus cultos, nas suas reflexões, e aí você vai dormir, é muito natural que você tenha esse sonho. Então a resposta é: o sonho estimula a imaginação ou é a imaginação que produz os sonhos? E aí então tudo isso fica fechado nesse círculo vicioso, que não termina nunca até o momento em que a razão interrompe a produção dessas imagens. Pensando, por exemplo, mas espera aí, se Jesus disse que nenhuma ovelha se perderá e que Deus é um Pai de amor infinito, como é que eu posso me imaginar preso eternamente num local onde esse fogo me consome? Então você começa a ver o mundo espiritual por uma perspectiva mais construtiva
e não tão destrutiva e tão assombrosa como essa que durante muito tempo foi transmitida. Por isso, então, aqui Miramês coloca que o inferno, então, com essa imagem de fogo, acaba sendo um céu se comparado com outras imagens mais terríveis que essas. E aí é exatamente a pergunta que a gente faz: de onde vêm essas imagens tão terríveis? Como é que nós criamos essas imagens? E é claro, tudo fruto dos estímulos que nós recebemos e enviamos também. E ele continua dizendo: no entanto, não devemos mencionar esses ambientes para não levar os homens a criarem imagens negativas que lhes poderão trazer mais inquietações espirituais. Aqui, quando ele fala não devemos mencionar, ele coloca nós devemos, eles espíritos. Porque se nós começarmos então a ler obras que relatam esses ambientes, nós que somos mais uma vez muito frágeis e muito sensíveis a esses estímulos que vêm do plano espiritual, nós sofreríamos muito mais, porque nós temeríamos muito mais, teríamos muito mais medo desse inferno do que almejarmos o plano espiritual superior. Imaginar, por exemplo, ali a ideia do paraíso, né, que nós tanto desejamos. Por isso, então, nós vemos ali o grande cuidado que os espíritos têm em nos passar essas imagens. Alguns livros, né, que nós chegamos até a falar sobre eles, como, por exemplo, Memórias de um Suicida, foi muito criticado pelas imagens que ele passou. Claro, essas imagens vieram nos primeiros capítulos, né? Assim como o próprio Nosso Lar, também no primeiro capítulo, trouxe aquela imagem. Mas depois o resto do livro fala sobre a reabilitação do espírito, né? Todo o processo de reconstrução interior, mas aquele começo que fala dos gritos, dos gemidos e tudo mais, acabava sendo para nós essa imagem. A gente lembra, inclusive, né, na novela A Viagem, que trazia para nós ali de uma forma romanceada o mundo espiritual, os processos de obsessão, a desencarnação e tudo mais, né? Nós tínhamos ali o tal do Vale dos Suicidas, onde o personagem do Guilherme Fontes, se eu não me engano, que fazia o Alexandre, que era ali um delinquente, né? Embora de uma família de classe média, média alta, ele acabou então desencarnando e foi para aquele vale. E qual a imagem que foi construída? Uma imagem muito parecida com aquela que Nosso Lar apresentou no cinema. Pessoas enlameadas, se arrastando pelo chão, passando por poças d'água, fogo saindo do chão, né, aqueles maçaricos lançando chamas para cima, pessoas gemendo, pessoas gritando, maltrapilhas. Então essas imagens, elas acabam sendo absorvidas pelo nosso subconsciente, e aí então nós construímos do mundo espiritual exatamente essa imagem mais materializada, esses cenários mais perturbadores, e nós desvalorizamos o que é o mais importante de tudo isso, lembrarmos que o verdadeiro drama que um espírito vive é o drama de consciência. Porque não é o exterior que faz ele sofrer, é o seu mundo íntimo. E é claro, né, estudando, quando nós falamos sobre a força do pensamento, a manipulação dos fluidos, nós vemos que muitos pensamentos em desordem, pensamentos desorganizados ou desordenados, que acabam se somando e fortalecendo ali esse teor, acaba fazendo com que o fluido em volta reproduza essa imagem, materialize essa imagem para esses espíritos. Então, na verdade, o ambiente onde eles estão está sendo sustentado exatamente pelo conjunto do pensamento. E não simplesmente um ambiente geográfico criado para punir essas pessoas. Então nós falamos sobre a manipulação dos fluidos, falamos sobre lei de atração, falamos sobre o auto-perdão, falamos sobre as equipes espirituais que ajudam esses espíritos nesse processo. Então, o Tribunal da Consciência e outras tantas ideias que vão se somando, mostrando que tudo acontece dentro do indivíduo, que pode eventualmente se exteriorizar, mas ele sofre aquilo que ele mesmo se impõe. O Hermes colocou, tem certas pinturas, né, que até espanta, sim, a gente vai de criatividade. Filmes, né, Hermes? Não apenas pinturas, hoje nós temos no cinema os efeitos especiais, temos ali aqueles que são bastante criativos, que trazem imagens extremamente perturbadoras sobre esse mundo espiritual.
A Dalva colocou, né, plano superior não é apenas um jogo de palavras para substituir o céu. Quando a gente coloca plano superior, a gente fala muito mais, Dalva, de um estado de espírito e não de uma geografia. Mas nós ainda, nós aqui encarnados, mesmo nós espíritas, nós temos uma dificuldade muito grande de dissociar essas imagens dogmáticas de céu, inferno e purgatório do estado de espírito. Porque durante muito tempo nós fomos educados com essas imagens. Foram várias e várias encarnações tendo essas imagens, tendo essas expressões passadas para nós, e é inevitável nós nos separarmos de uma hora para outra. Então, tanto é assim que nós estudamos, já cheguei a comentar com vocês, Raul Teixeira ele fez uma palestra muito interessante há um tempo, isso antes, né, da sua doença e tudo mais, e ele falava assim que o céu, né, nosso lar se tornou o céu dos espíritas e o umbral se tornou o inferno. Exatamente porque nós ainda sustentamos essa ideia. É muito difícil para nós mudarmos tudo isso. Falarmos, por exemplo, de espíritos na condição de espíritos maus, espíritos malignos, fazemos um paralelo com demônios, de espíritos superiores, fazemos um paralelo com anjos. Então, mas é importante que a gente vá, tanto quanto possível, fazendo essa dissociação entre aquelas imagens que eram meramente dogmáticas e essa nova realidade. Né? Pois é, mas é uma tendência natural, e de fato existe essa tendência, porque nós temos uma dificuldade de separar tudo isso. É difícil para nós olharmos para o mundo espiritual, tentar imaginar a sua realidade, olhando aqui do mundo físico. Somente estando no mundo espiritual e plenamente consciente dessa realidade, a gente vai conseguir entender tudo isso. Então, temos que aguardar. Por enquanto, aqui no mundo material, aquilo que nós temos são textos, palavras, imagens, e nós vamos guardando isso no nosso inconsciente, né? E é difícil nós quebrarmos tudo isso, né? Não apagamento de memória. Seria o esquecimento do passado, seria isso, né? Mas se nós pensarmos que aqui no mundo material os estímulos que nós recebemos é muito maior do que os estímulos que chegam no plano espiritual, nós veremos essa dificuldade. Então é como se uma imagem do mundo material se sobrepusesse sobre aquela que nós trazemos do mundo espiritual. Porque vamos dizer assim, o inconsciente coletivo que cria essa imagem do plano espiritual. E nós, inevitavelmente, somos contaminados por ela. Então, como se não bastássemos nós trazermos esse esquecimento do passado e, consequentemente, também trazer o esquecimento daquilo que nós vivemos, né, no plano espiritual, apesar de trazermos essa intuição, mas o esquecimento é inevitável, nós somos constantemente contaminados por isso, porque é uma realidade para a grande maioria dos encarnados, né? Então temos que fazer esse trabalho de desintoxicação. Podemos dizer assim, né? Desintoxicar a nossa mente dos dogmas e começar a absorver a realidade. Só que absorver essa realidade, que para nós ainda é tão abstrata, é um desafio muito grande. Então a gente tem que fazer esse trabalho gradual, alimentar principalmente o nosso intelecto para poder substituir a nossa imaginação. Porque a nossa razão vai entender que de fato isso não existe, de fato é uma criação da nossa imaginação e que os espíritos vivem ali os seus dramas dentro do seu mundo íntimo. Aí começamos a chegar numa lógica. André colocou, né, até porque não vemos nada como material, né? Pois é. A Chaconati colocou, mas já estivemos do outro lado em outras encarnações. Pois é, mas é aquela história, né, Chaconati? Quando você está no mundo espiritual, a sua realidade é aquela. Quando você está aqui no mundo físico, essa é a sua realidade. Vocês querem ver um exemplo bastante simples? Você se encontra aqui no Brasil, vivendo a sua vida, assistindo aos telejornais, vendo ali todos os escândalos, vendo ali o entretenimento que você gosta, a sua novela, o seu filme nacional, você vai para a rua ver tudo mais, aí você ganha uma passagem para passar uma temporada de 10 anos no Japão. No primeiro mês que você está no Japão, você já perde completamente o contato com o que acontece no Brasil. Aí você ou vai procurar essas informações, porque elas já não chegam para você de uma forma natural, porque enquanto você está aqui, para onde você olha, você tem informação do seu dia a dia aqui no Brasil. Isso parece lógico e bastante óbvio.
Quando você vai para o Japão, a realidade que te estimula é a realidade daquele país. Aí você vai entrar em contato com os familiares e amigos que ficaram aqui no Brasil e vai perguntar, e vocês aí, como é que estão as coisas? Porque não tenho tido mais contato com isso. Então, se durante a nossa encarnação essa mudança de ambiente já traz para nós essa influência tão grande, imagina uma mudança tão drástica como acontece de você sair do plano espiritual, que é completamente imaterial, para você chegar para um plano material onde você está constantemente estimulado por essa realidade. Então é assim que a gente acaba, esquecendo uma coisa e aceitando outra. E não que uma seja verdadeira e a outra falsa. Na verdade, é a realidade que nós estamos vivendo. Nós somos seres absolutamente influenciáveis. E nós somos influenciados, inevitavelmente, pelo meio onde nós estamos. Por mais que os espíritos venham e tragam para nós ali as intuições, tragam para nós as informações que vão ali chegar no nosso pensamento, aquilo que você está vendo, os seus sentidos mais concretos, eles são muito mais intensos do que aquelas influências sutis que nós sofremos. Por isso, então, as lembranças do mundo espiritual acabam sendo quase que engolidas, digamos assim, por essa realidade material que nós estamos vivendo. Então é muito natural. E o Brasil, por exemplo, é um país muito religioso, onde as pessoas falam abertamente ali sobre esses dogmas e tudo mais, e mesmo nós que somos espíritas, dizemos, não, mas isso aí é mentira, é mentira, é mentira. Só que de tanto você falar que é mentira, para você acaba se tornando quase que uma realidade. Porque se torna, na verdade, um elemento que você precisa combater. Porque se ele não existe, você não pensa mais nele. Mesmo sendo uma coisa fantasiosa, nós estamos vendo o tempo todo isso. Quando ninguém mais falar de inferno, ele simplesmente cai no esquecimento. Agora, quando você fica tentando defender o inferno não existe, o inferno não existe, percebe que você não para de falar inferno? Consequentemente, o nosso psiquismo não consegue fazer essa dissociação tão simplificada. Né? Sim, exatamente. O combate à mentira pode ser tão intensa quanto aceitar essa verdade. Ou, como diz ali, né, quem dizia isso era Goebbels, né, que era ali o comandante da propaganda nazista. Ele dizia assim que uma mentira dita muitas vezes acaba virando uma verdade. E olha só, de tanto você falar em demônios, de você falar em paraíso, falar em céu e falar em anjos e tudo mais, você vê isso como uma realidade que você precisa combater. E você não consegue naturalmente aceitar a realidade do mundo espiritual por aquilo que ela é. Porque a gente passa mais tempo combatendo do que produzindo. Olha só que curioso isso, né? O Flávio colocou para nós uma excelente comparação, né? Na live de domingo passado, no Café com os Amigos, foi focado nos espíritas no exterior. Eles fizeram uma comparação interessante, né? Reencarnaram no Brasil e depois reencarnaram na mesma vida em outro país, né? Tal a diferença que passaram a conviver, né? Pois é. Então é exatamente isso que nós temos como realidade. Por isso que nós aqui espíritas temos que estudar constantemente para manter sempre viva na nossa memória a imagem real do mundo espiritual, pelo menos, né, esses fragmentos que os espíritos trazem. Porque do contrário, se nós pararmos de estudar, é como se nós estivéssemos remando, nadando contra a corrente. Se você para de remar, você começa a ser arrastado de volta. Então nós estamos o tempo todo exercitando a nossa mente, fortalecendo as nossas convicções, porque se vacilar, nós seremos eliminados. Ninguém escapa. Nós não falamos de grupos religiosos, Dalva, nós temos que falar de seres humanos. E é uma característica dos seres humanos serem influenciados pela vida em comunidade, por não ter ainda uma formação exata da realidade espiritual. Então é muito natural isso. Agora, é tão natural nós entendermos isso, como é natural também nós passarmos a mudar essas ideias a partir de novas fontes de informação. E aí então a gente vai se renovando, se reconstruindo e cada vez mais fortalecendo as coisas. Fato. Vamos lá. Diz aqui em Tamiramês. Ele falava então aqui que ele não podia mencionar esses ambientes do plano espiritual exatamente para não trazer essas inquietações para nós, né?
A criação do fogo do inferno parece que serviu para amedrontar certos tipos de espíritos, que não sendo pelo temor, poderiam fazer coisas piores. Porém, generalizaram em demasia essas imagens, de modo que o fantasma foi contra os seus criadores e alimentadores dessa mentira do terror. As opiniões são diversas sobre a validade da criação do fogo do inferno, realimentada pelo catolicismo romano. Uns dizem que foi benéfica, outros que foi destruidora. O próprio Livro dos Espíritos, em perguntas e respostas anteriores, nos informa que tudo tem uma razão de ser. Sendo assim, nada se perde e os benfeitores da espiritualidade têm a capacidade de transformar tudo em bênçãos de luz para a libertação das criaturas. Nós falamos sobre isso ontem, estudando o Evolução em Dois Mundos, que nós temos que respeitar o tempo da humanidade e respeitar os caminhos que foram percorridos. Isso porque essa imagem que nós temos hoje do Espiritismo, ele surgiu como uma renovação daquele pensamento já construído. Porque nós lembramos que Jesus, quando ele trouxe os ensinamentos morais no Evangelho, junto desses ensinamentos vieram essas imagens materializadas do mundo espiritual. Então foram transformações. Lembremos então das primeiras crenças que foram construídas aqui no nosso planeta, quando nós tínhamos ali elementos da natureza classificados como divinos. Então era a deusa da fertilidade, o deus da chuva, o deus sol, o deus disso, o deus daquilo. Depois então começamos a construir uma imagem diferente, saindo da natureza, que era muito material, e entrando no mundo espiritual. Mas aí nós continuamos ainda criando aqueles deuses, com uma semelhança muito grande com os humanos, no que dizia respeito não apenas à sua aparência, aqueles deuses antropomórficos, mas também com a própria personalidade humana. E aí depois veio o veio o monoteísmo, onde nós tínhamos um Deus soberano, mas esse Deus soberano era visto como um senhor dos exércitos, onde ele aceitava os que eram fiéis e punia aqueles que eram aqueles que negavam o seu grande poder. E depois vieram as instituições terrenas para organizar essas informações. É tudo parte de um processo pedagógico que nós estamos vivendo. Nós não poderíamos descartar essa ideia do passado, porque nós substituiríamos por outra. Naquele passado em que tudo isso foi criado, não havia possibilidade de criar uma realidade exata do mundo espiritual, porque a nossa capacidade intelectual não absorvia tudo isso. Então é parte de um processo de aprendizado. E aquilo que for sendo cada vez mais concreto, cada vez mais real, é aquilo que permanece. E aquilo que se torna fantasioso vai sendo destacado. No passado nós tínhamos a ideia da imortalidade da alma. Hoje nós mantemos a ideia da imortalidade da alma. Portanto, ela se sustenta. No passado nós falávamos sobre os ambientes de sofrimento, de punição, e os ambientes de prêmio, de premiação para aqueles que eram justos. Hoje nós já falamos da consciência do indivíduo. Então nós vamos mudando gradualmente essas imagens. E mais para frente nós teremos ainda outras ideias mais claras do mundo espiritual, e aquelas que foram fantasiosas, criadas para dar sustentação para a nossa fé, ainda que fosse de uma forma imperfeita, mas era uma necessidade que nós tínhamos, serão também naturalmente substituídas. Mas é um processo muito longo, é um processo demorado. Não adianta nós esperarmos que isso vai acontecer na nossa geração. A nossa geração está passando por uma fase desse processo que começou no passado e vai continuar ainda no futuro. Mas tudo virá gradualmente. O que Jesus disse não foi moral? Sim, mas o que Jesus disse, Dalva, ele disse moral, mas os homens começaram então a acrescentar elementos para contar essa história.
E aí então nós tivemos todos os textos antigos, todos os relatos que foram apresentados, e aí então nós começamos a acrescentar locais, datas, personagens e tudo mais, né? Então essa parte moral, que é essa parte mais imaterial, se encontra dentro de um contexto material que os homens mesmos criaram. E aí então nós começaremos a passar por essa mudança também. O Hermes colocou, né, até hoje é difícil saber, né, o quadro real, né, muitas imaginações, né, sim, de fato é. Até mesmo no nosso meio, né, Hermes, se nós pegarmos ali alguns livros espíritas que trazem relatos do mundo espiritual, muitos deles nós questionamos, né, mas espera aí, será exatamente que o que eles estão dizendo é real? Mas aí nós esperamos, né? Tudo no seu tempo será mostrado para nós. Continuando o texto, vamos lá. Eis que estamos em frente à época de transformações. E o próprio Espiritismo é esse processo, mudando situações e ampliando condições, no sentido de que as almas dos dois planos se conscientizem da verdade mais acentuada. Os que foram condenados ao, entre aspas, fogo do inferno, estão de volta dizendo a verdade, e os condenadores a esta ilusão. Igualmente voltam para falar das verdades eternas, já conscientizados dessas verdades pela realidade que encontram ao desencarnar. Dentre eles, alguns estão entre aqueles que deixaram profundas mensagens em o Evangelho segundo o Espiritismo. Interessante quando ele fala, dentre eles, dentre aqueles que pregavam essa ideia, alguns se tornaram construtores daquilo que foi a base da doutrina espírita. Basta nós lembrarmos, por exemplo, Santo Agostinho, um dos fundadores da Igreja Católica, que agora falava exatamente, né, se antes, no passado, ele trouxe fora da igreja não há salvação, hoje a ideia é fora da caridade não há salvação. Então vários teólogos, vários religiosos do passado começaram então a trazer essas imagens diferentes. O próprio Emmanuel, por exemplo, né, imagina Emmanuel, vivendo na época ali, né, que ele era Manuel da Nóbrega, né, segundo ali os pesquisadores. Então nós imaginamos um religioso que viveu aqui no Brasil na sua formação, pelo menos nessa última encarnação dele, e aí depois no mundo espiritual se tornou uma das principais referências sobre o ensinamento espírita aqui no nosso país. Então vemos assim, né, que tanto aqueles que se achavam condenados voltaram para dizer que não foram condenados, pelo contrário, conseguiram se transformar, e aqueles que eram os condenadores voltaram para trazer uma imagem reformada do mundo espiritual. E através da doutrina espírita vem exatamente ali esse novo caminho. Mas a gente lembra também, né, que a doutrina espírita ela tem ali uma cota pequena de participantes aqui no nosso país, né? A presença das igrejas dogmáticas ainda é muito forte. Então por isso a gente vê que isso vai demorar bastante tempo para se transformar. E finalizando o texto. Se assim podemos dizer, falamos que o fogo do inferno está na consciência, mas que ninguém, espírito algum, ficará eternamente sofrendo. Se o espírito foi criado simples e ignorante, haverá de passar por todas as provações, expiando seus erros e sofrendo as consequências de seus atos. No entanto, os maiores da espiritualidade que dirigem a Terra também passaram por esses caminhos, neste ou em outros mundos. Todos somos iguais em tudo o de que precisamos para nos libertar. Não somente o fogo do inferno é imagem ilusória, mas milhares de outras, e o tempo irá mostrar a verdadeira realidade. O espírito recebe o que deve e pode suportar. O estudioso da história universal pode verificar quantas mentiras caíram com o tempo. A astronomia moderna pode confirmar o que falamos. Quantas teorias caíram com o progresso. Não precisas te apegar somente à questão do fogo do inferno. As mentiras, por vezes, e se podemos assim dizer, formam plataforma para que a verdade possa aparecer. E mesmo ela surgindo,
é na relatividade que os corações possam suportar. Por quanto tempo os sábios afirmaram que a terra era sustentada por 4 elefantes? A própria medicina, quantos concertos não vem dando às suas teorias? Essa ideia da terra sustentada por 4 elefantes, né, lembra da terra plana, porque era assim que era vista anteriormente por muitos místicos, né, que a terra era plana e 4 elefantes sagrados sustentavam a terra. E depois continua. Não é somente o fogo do inferno que constitui ilusão. No fundo, em tudo que se fala existe algo de verdade, embrulhado nas letras que se escrevem. O fogo existe, fora e dentro das almas que alimentam pensamentos errôneos e desrespeitam as leis naturais criadas por Deus. Se queres, leitor amigo, salvar-te desse fogo, que por vezes se encontra mais próximo do que pensas, lembra-te dessa asserção do Evangelho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. A tua mente, com esse exercício, passará a abrir as portas do conhecimento de Deus e suas leis, que nos dirigem a todos. Quem obedece a esses preceitos do Evangelho destrói o inferno íntimo, e no lugar desse fogo surgirá a luz que alimenta a vida pelos processos do amor. Olha, bacana nessas colocações trazidas por Miramês, né, que mostra quantas reflexões nós então vamos trazendo. Né? O Braço colocou, né, as transliterações de línguas para línguas sofreu muitas mutações. Né? Talvez esse seja um dos grandes problemas, né, Braço? Deixa eu ver aqui. O Dalva colocou, é bom não confundirmos o ensino que está no Evangelho com aquilo que as igrejas humanas entenderam. Né? Sim, até porque, né, a gente lembra que a ideia do mundo espiritual, a fé, ela era uma fonte de poder muito grande. E os homens, né, trazendo ali aquele instinto ainda muito forte, a presença do egoísmo, utilizou-se dessa fé para poder trazer ali o seu domínio. E isso ainda vai acontecer, né? O nosso ego ainda pede muito isso. Então, tudo aquilo que para nós é motivo de poder, infelizmente nós vamos ceder. Vamos ceder, vamos cair, mas depois vamos levantar e reconstruir. Passando aqui para a próxima questão, vamos lá. Bem bacana, né, essa colocação aqui que Kardec trouxe para nós. Deixa eu ver aqui. Não entendi, Dalva, que você colocou. Por favor, só colocar para mim que eu não compreendi a sua colocação. Questão 975. Os espíritos inferiores compreenderam... sim, de fato, nessa passagem que foi colocada. Né? Então, é a vida espiritual mais importante do que a vida material. Né? Nós estamos ainda brigando com essa nossa tendência a nos apegarmos aqui à matéria. Na verdade, grande fonte de sofrimento para todos nós. Mas vamos em frente. 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? A resposta, sim. E é isso que os tortura, pois compreendem que estão privados dela por sua própria culpa. Aqui é interessante a gente fazer uma análise dessa primeira parte aqui da resposta dos espíritos, porque mostra a grande tortura dos espíritos inferiores ao verem a felicidade dos justos. E o mais interessante, quando nós vemos, por exemplo, nos relatos de André Luiz, ou mesmo, né, nas obras de Kardec, quando nós temos a presença dos instrutores espirituais que trazem as mensagens, e vemos também ali a presença de espíritos sofredores e tudo mais, o céu e o inferno mostra bem isso, né, lá na segunda parte das entrevistas, nos exemplos. Então é muito interessante que nós vemos aquele espírito inferior ainda numa condição de sofrimento, ele vê aquele espírito numa condição melhor, como se aquele espírito fosse privilegiado de ter recebido aquele presente e ele é infeliz por estar na condição de infelicidade. Ele não percebe, por exemplo, por qual caminho aquele espírito percorreu, quais foram os seus sacrifícios, os seus esforços para chegar naquela condição melhor.
E é a mesma coisa que nós também precisamos compreender. Ao vermos os nossos instrutores espirituais, e nós pensamos assim, mas eles estão instruindo porque eles são superiores. Mas eles estão nessa condição superior pelo mérito que eles conquistaram. Como a nossa visão ela é muito limitada no nosso presente, e nós não conseguimos ainda expandir a nossa visão de ver, por exemplo, uma trajetória milenar que um espírito vem percorrendo, passando por várias dificuldades, por várias quedas, por muitos sofrimentos, por muitos sacrifícios, depois começam a vir as virtudes que começam a aflorar, para o espírito chegar hoje numa condição de espírito virtuoso. Mas ele também tem a sua história. Mas ao olharmos apenas hoje, você vai dizer, você é melhor do que eu. E assim nós acreditamos que será sempre. E na verdade nós temos que pensar que você se tornou melhor do que eu. E eu também posso, porque o próprio Jesus no Evangelho disse para nós que todos nós somos deuses. E podemos fazer o que ele fez e muito mais. Ou seja, todos nós temos essa capacidade de ascender espiritualmente. E nós não dependemos de ninguém, esse é o detalhe. Muitas vezes nós vemos aqueles que são felizes e aqueles que são infelizes numa concorrência, numa competição para ver quem chega primeiro. Porque essa é uma ideia ainda muito presente na nossa vida. Tudo para nós é concorrência, disputa. Nós vemos aqui na nossa própria vida comum, aquele que vai ser promovido primeiro, aquele que ganha mais, aquele que se torna mais importante, aquele que compra primeiro alguma coisa. Então é sempre essa competição. E no mundo moral, no mundo espiritual, nós também levamos essa mesma situação. Só que, na verdade, nós temos que compreender, primeiro, que cada um tem o seu próprio tempo. Segundo, que cada um tem suas próprias competências. E terceiro, que todos têm a possibilidade de evoluir, a partir dos esforços que empreender, da vontade que tem de se transformar. Por isso, então, quando mostra essa tortura, na verdade é uma tortura do egoísmo, que o próprio indivíduo acaba se colocando porque ele queria estar no lugar do outro, e não ver o outro ali naquela condição de feliz, e ele privado dessa felicidade. E depois porque ele acredita que isso é para sempre. Então é o egoísmo e a crença naquele sofrimento eterno. São duas ideias que se encontram muito enraizadas na nossa mente. E mudar tudo isso é um processo lento e gradual. Nós que temos o privilégio, e isso nós somos privilegiados, por termos escolhido uma filosofia como essa, que expande a nossa mente de vermos a realidade espiritual de cada um de uma forma, uma perspectiva diferente, nós entendemos isso. Então, para nós já é um passo dado de não nos prendermos a esses dogmas que acorrentam, mas entendermos que eles fizeram parte de uma construção de uma ideia e que nós hoje somos espíritos dotados de livre-arbítrio, dotados de vontade, de todas as possibilidades de alcançar aquilo que nós desejamos. Então, por isso, nessa primeira mensagem aqui, nessa primeira parte, vejam bem, se os espíritos compreendem a felicidade, sim, e é isso que os tortura, pois compreendem que estão privados por sua própria culpa. E aí eu começo a compreender também essa dificuldade de aceitar essa realidade, mas aceitam também que foram eles próprios que causaram. É por isso que o espírito liberto da matéria aspira a uma nova existência corpórea, pois cada existência poderá abreviar, se for bem empregada, a duração desse suplício. É então que ele escolhe as provas que poderão expiar as suas culpas. Porque, ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que fez, ou do qual foi causador involuntário, por todo o bem que, tendo podido fazer, não o fez, e por todo o mal que resultar do bem que deixou de fazer. O espírito errante não está mais envolvido pelo véu da matéria. É como se tivesse saído de um nevoeiro e vê o que distancia da felicidade. Então sofre ainda mais, porque compreende quanto é culpado. Para ele não existe mais a ilusão, vê a realidade das coisas. Aqui então é uma resposta que foi trazida pelos espíritos que se encaixa numa ideia que eu costumo comentar com frequência com vocês. Que o Livro dos Espíritos ele traz para nós, de uma forma bastante objetiva, o que é o mundo espiritual e qual é o comportamento ideal. Porém,
é importante lembrar que cada espírito tem o seu tempo para essa realidade. Quando ele diz aqui para nós, por exemplo, que o espírito, quando ele chega no mundo espiritual, ele compreende que é culpado e para ele não existe mais a ilusão e ele vê a realidade das coisas, nós lembramos que cada espírito tem o seu tempo de despertar de consciência para ver essa realidade. Outras respostas, por exemplo, só abrindo um parêntese para falarmos de um modo geral do Livro dos Espíritos, nós tivemos, por exemplo, Kardec perguntando aos espíritos, eu não me lembro a questão agora, mas ele falava sobre a morte. Como a morte pode ser entendida pelos espíritos? Será que o espírito sofre quando deixa o seu corpo? E aí eles respondem que o espírito, quando ele chega no mundo espiritual, ele olha para o seu corpo como uma roupa velha que ele pode trocar. E aí então, no dia a dia, nos espíritos comuns, a gente vê que a perda do corpo físico significa a perda da realidade material que ele vivia, que era o ambiente onde ele acreditava ser feliz. E para ele não é simplesmente uma roupa velha que ele jogou fora. Ele perdeu tudo aquilo que ele acreditava ser real. Então, quando nós lemos o Livro dos Espíritos, é importante nós vermos que essas respostas chegam de consciências plenamente esclarecidas, que trazem para nós essas instruções que vão se aplicar a todos nós, mas cada um assimilando num tempo diferente. Quando ele diz assim que, não, o espírito se transporta com a força do pensamento. Peraí, de qual espírito nós estamos falando? Daquele que não consegue sair, por exemplo, de um bar, obsediando um alcoólatra? Ou a gente fala daquele espírito que se encontra no plano espiritual, plenamente adaptado e tem liberdade para se deslocar? Então é importante a gente lembrar que essas respostas mostram a condição real e ideal, mas nem por isso todos conseguem assimilar isso de imediato. Tanto é assim que nós vimos lá em André Luiz, de novo, mencionando o livro Ação e Reação, aqueles que ficavam durante muito tempo presos naquele turbilhão de tormentos, porque eles próprios se encontravam ali. Eles não conseguiam se libertar daquilo tudo. Mas espera aí, mas se o espírito tem consciência da realidade, por que aqueles não têm? Exatamente porque cada um alcança isso no seu próprio tempo. O que vale a evolução, vale o esclarecimento do espírito. A gente viu, por exemplo, a trajetória de André Luiz. Eu, pelo menos, não conheço nada que traga informações sobre a existência anterior de André Luiz, dizendo qual foi a sua existência anterior a essa última que viveu. Será que ele tinha algum contato com as informações do mundo espiritual? Será que ele vivia como católico? Todas as especulações que falam de quando ele era encarnado, se ele era Oswaldo Cruz, se ele era Carlos Chagas, se ele era um médico qualquer, não importa, de uma existência anterior a essa. Qual era a experiência espiritual que ele teve em suas existências anteriores? Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que assim que encarnou, ele passou por essa fase difícil de adaptação no plano espiritual. Nós lembramos, 8 anos quase, nesse estado de perturbação intenso que ele viveu. E aí depois, então, assim que ele assimilou essa realidade, rapidamente ele se desenvolveu. Rapidamente no sentido de alguns anos. Porque cada livro que ele contava trazia para nós uma etapa dessa evolução. Hoje nós estamos, por exemplo, no Evolução em Dois Mundos, e nós vemos a diferença do que era André Luiz em Evolução em Dois Mundos e do que era André Luiz em Nosso Lar. Então o espírito precisa daquele momento de despertar. Ele pode até não ter força suficiente para se moldar, para se transformar, ou mesmo para se libertar da história pregressa que ele teve. Muitas vezes uma história que vai trazer muitas expiações, muitas provas difíceis, muitas dores, mas a sua consciência já está desperta. Já é um começo. Mas aí depois, chegando no mundo espiritual, vem o esquecimento do passado, e ele vai dar vazão então às suas tendências naturais. Mas a resposta que os espíritos colocam para nós então aqui diz exatamente isso, porque o espírito sofre por todo o mal que fez, ou do qual foi causador involuntário. Então o mal direto ou o mal indireto, digamos assim. Depois nós colocamos do bem, o bem que podia ter feito e não fez, ou de um mal que foi causado pelo bem que ele deixou de fazer.
Então o espírito, quando ele assume, quando ele tem esse despertar de consciência, ele começa de fato a modificar a sua postura diante da vida. E aí então ele começa a perceber que ele próprio é responsável por alcançar a felicidade. E que se o outro alcançou a felicidade antes dele, não é porque ele foi um concorrente, mas porque o espírito teve seu próprio mérito. A Dalva colocou, né, e não estudou o espiritismo enquanto estava aqui, né? Daquilo que foi passado para nós da informação, nada veio, né? Porque ele não fala nada da existência anterior dele. Ele comenta alguma coisa da relação familiar que ele tinha, né? Ele fala, por exemplo, de um avô ou de um tio, não me recordo, nós vimos num dos livros dele, que ele inclusive encontrou num ambiente de muito que foi o tio ou o avô, eu acho que foi o avô, que patrocinou, né, a faculdade de medicina que ele fez e tudo mais, né? Então ele encontrou com esse espírito de novo. Nós temos uma informação sobre o pai dele, que tinha aquelas dificuldades. Foi o avô, né, Flávia? O pai dele também tinha aquela dificuldade de relacionamento, que a mãe dele, inclusive, reencarnou para poder ajudar o pai e aquelas outras mulheres, né, que tinham trazido ali tantas dores para aquela família. Então, nós sabemos muito pouco dele, né? Mas pelo que ele fala assim, tudo que o mundo espiritual mostra para ele é novidade. Então dá a impressão de que é a primeira vez que ele tem contato com tudo isso. Mas o que é possível nós percebemos é o despertar dele como foi rápido. Que na verdade ele não era um espírito mau. Ele só era um espírito apegado às sensações, apegado aos interesses do mundo material pela forma como ele viveu. Pelo menos aquilo que ele relata, né? Então tá ali, ó, Confidências, continuação do estudo de hoje, né? Então tá ali, para quem quiser acompanhar lá no nosso canal do YouTube do Espiritismo Net. Aqui então, comentários de Kardec. O espírito na erraticidade abrange a sua visão, de um lado, todas as suas existências passadas, e de outro, o futuro prometido, compreendendo o que lhe falta para atingi-lo. Como um viajante que chegou ao cume de uma montanha, vê a rota percorrida e o que falta para chegar ao seu destino. Então, mais uma vez, Kardec apresenta para nós aqui a condição ideal dos espíritos. Porque há aqueles que desencarnam plenamente, intensamente ligados, né, à sua realidade material, a mais recente. Então ele continua sofrendo pela família, sofrendo pelos vícios, sofrendo pela doença, e ele não tem essa capacidade, como é colocado para nós, de abranger a sua visão, todas as suas existências passadas e o futuro prometido. Ele não consegue se ver como espírito, ele vê apenas alguém que acabou de morrer. Então, por isso, quando nós lermos o Livro dos Espíritos, temos que entender que aqui nós temos a base, mas essa base vai sendo assimilada por cada um de acordo com o seu estágio evolutivo, com o grau de compreensão, com o seu grau de espiritualização. Aí sim nós estaremos vendo ali essa realidade sendo aplicada. Porque do contrário a gente vai dizer, mas o espírito aqui errou. Porque ele falou uma coisa, mas eu vi uma mensagem de um outro espírito que disse uma coisa diferente. Então, na verdade, aqui está o ideal. Aqui está a base. Cada um vai assimilar essa base no seu tempo. Nós mesmos, né, temos ali também as nossas dificuldades. Então, por isso, é importante nós sempre percebermos que esses ensinamentos que nós estamos assimilando agora, ele será colocado em prática no plano espiritual, nessa próxima encarnação nossa, nessa próxima desencarnação. Mas ele também vem sendo posto em prática agora, durante o nosso dia a dia. Compreendendo o mundo espiritual, modificando as nossas ações, modificando o objeto dos nossos interesses, os esforços que nós vamos empreender para a nossa transformação moral, para a reforma íntima, enfim. Então, conhecer o mundo espiritual para nós faz com que nós vejamos o objetivo. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos também qual é o caminho, quais são os trabalhos que devem ser realizados para nós alcançarmos esse objetivo. E isso para nós é extremamente valioso. Por isso que eu sempre falo, né, que nós somos privilegiados por estarmos aqui hoje encarnados, tendo contato com a doutrina. Finalizando então aqui, né, o Flávio colocou, né, mais cedo estaremos estudando, às 16h30, Leon Denis, o livro Progresso.
dando continuidade do progresso religioso, né? Denis faz uma comparação de algumas crenças e comparando com a ciência, principalmente colocando dogmas relacionados com as descobertas da astronomia, né? Então, temos ali também o próprio Leon Denis, também no livro Depois da Morte, no primeiro capítulo, ele faz aquela viagem sobre as principais filosofias espiritualistas do passado, né? Então ele vai mostrando a sucessão dessas ideias, a sucessão dessas instituições, o que é muito interessante quando nós começamos a analisar o percurso percorrido pela doutrina espírita, porque a doutrina ela surgiu a partir de crenças anteriores que foram marcando a sua passagem pelo mundo. Tanto é assim que a reencarnação, a vida no mundo espiritual e outros tantos temas importantes que foram transmitidos por essas filosofias, a doutrina espírita pegou e embasou essas ideias agora de uma forma muito mais racional, fazendo delas a sua própria base. Essa é a diferença então. O Braz coloca: o mundo espiritual é uma nova realidade que nos espera independente da religião. Então, muitas crenças, né, Braz, vai até, de certa forma, interferir no modo como o espírito pensa, até que ele se adapte a essa realidade. Porque ele chega no mundo espiritual acreditando que ele é ainda devoto daquela crença, até que ele começa então a assimilar, como diz Emmanuel, né, a religião dos espíritos, que é a religião do amor. O resto é tudo teoria para encaminhar para essa mesma direção. Meus amigos, fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas o tempo passou voando, né? Eu estava achando que ia ler mais umas 2 questões, quando eu fui olhar para o relógio, olhei rapidamente assim, perguntando quanto tempo falta. Quando eu vi, já tinha passado o horário. Muito rápido. Mas isso quer dizer que foi muito produtivo, melhor ainda, né? Então, finalizando por aqui o nosso estudo de hoje, né? Então, a próxima questão que nós vamos estudar, vocês viram que eu nem consegui ler Miramês aqui, né? A próxima questão, 976, que fala sobre ver os espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição, e nesse caso, em que se transforma a sua felicidade assim perturbada? Meus amigos, essa pergunta é extremamente importante. Nós vamos parar aqui um pouquinho nela no próximo encontro, porque nós já tratamos de temas assim parecidos, né, que se encaixam perfeitamente nessa questão. Como, por exemplo, né, quando nós falamos sobre um espírito que desencarna por méritos próprios, alcançando essa condição de paz interior, mas ele vê aqueles que ama, aqueles que eles amam, né? Eles veem esses espíritos em sofrimento. Eles conseguem ser felizes vendo um espírito que eles amam sofrendo? Esse vai ser o tema para o nosso próximo encontro, então. Fechando aqui o nosso estudo de hoje. Por exemplo, a mãe de André Luiz, né? Exatamente, né? Porque a gente lembra também, né, Flávio, que os espíritos eles têm compreensão.